Eu vou te mostrar, com base em ciência, que fibromialgia infelizmente não tem cura, mas tem controle. Vou te mostrar 3 razões por que esse diagnóstico às vezes demora anos e uma verdade que incomoda muito a indústria da falsa promessa. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida, médico da dor, e a gente vai conversar sobre esse assunto. É óbvio que esse vídeo não vai substituir a sua consulta, mas pelo menos vai te ajudar a não desperdiçar dinheiro em tratamentos que não funcionam. Se você tem fibromialgia, já passou pela situação de consulta em cima de consulta, exame por cima de exame, sem conseguir chegar a um diagnóstico. Isso gera um tanto quanto uma situação desesperadora para o paciente que está atrás de uma solução para o seu problema. E você vai de médico em médico, todos dizendo que está tudo normal, deve ser coisa da sua cabeça, até que alguém consegue fechar o diagnóstico de fibromialgia. Depois desse diagnóstico, começam as dúvidas. Será que tem cura? Como eu vou lidar com esse problema? Eu vou ser bem direto a você. Fibromialgia, infelizmente, não tem cura, tá? Porque não é uma doença parecida com as outras doenças. Não é assim, o fígado quebrou e a gente vai consertar. Não é bem assim que ela funciona. Ela é uma síndrome bem complexa, onde você tem um descontrole do seu centro de dor. Você tem um descontrole do seu sistema nervoso central e periférico. Isso faz com que o teu cérebro processe a dor de uma forma errada. Ele exagera nesse processo de percepção da dor. O que para mim pode ser incômodo, o fibromialgico se transforma numa dor lancinante. É como se o volume de dor tivesse sempre apontado para o máximo nesse tipo de paciente. Agora vem a parte que ninguém te explica. Por que demorou tanto para fechar o meu diagnóstico? Eu vou te dar 3 razões para isso daí. Primeira razão, não existe um exame específico que mostre com 100% de acurácia que você tem fibromialgia. O que a gente tem, na verdade, o exame que mais se aproxima disso é a termografia, que tem alguns sinais que são comuns no paciente com fibromialgia, mas ele sozinho não é o suficiente para fechar o diagnóstico, ele ajuda no diagnóstico. O diagnóstico é clínico, então você vai descartar outras doenças, ver todos os sintomas do paciente para poder enquadrar ele no quadro de fibromialgia. Se o colega não estiver atento a essa doença, realmente ele não vai conseguir fechar o diagnóstico. A razão número 2 é que tem preconceito mesmo dentro da medicina sobre essa doença fibromialgia. Há colegas que não acreditam que essa doença existe, acham que algum distúrbio psicológico acontecendo. Infelizmente, muitos aprendem até na faculdade que fibromialgia não existe, que isso é um distúrbio unicamente do capricho humano, como se a pessoa tivesse dor porque quer ter dor. Graças a Deus isso está mudando lentamente, mas enquanto não muda, infelizmente, quem paga o preço é o paciente, que busca orientação e não consegue ter essa orientação do médico que não conhece essa doença. A terceira razão é que fibromialgia nunca vem sozinha, ela está sempre acompanhada. Ou o paciente tem insônia, tem síndrome do intestino irritável, tem dor de difícil explicação, tem muito cansaço, astenia, e se a pessoa não estiver atenta para juntar o quebra-cabeça, realmente ele não vai conseguir fechar o diagnóstico. Então esse paciente fica tratando os seus sintomas isoladamente. Tem insônia, toma um remédio para dormir. Tem enxaqueca, toma um remédio para enxaqueca. Tem uma dor no cotovelo, toma um remédio para a dor no cotovelo. E aí não consegue fechar o diagnóstico. Esses sintomas que vêm associados, eles não mudam a dor que o paciente sente. Pelo contrário, é uma coisa que alimenta a dor. A dor continua, aumenta a ansiedade, aumenta a insônia, aumenta a depressão, que pode vir associado. Então, esse combo faz com que a doença se torne realmente terrível. E o médico que ignora esses sintomas, infelizmente, não vai conseguir fechar o diagnóstico. Recapitulando, o combo terrível de ausência de um exame específico, junto com descrença da população médica e múltiplas comorbidades, é o combo que faz com que a gente demore para fechar esse diagnóstico. Então, o que funciona para o tratamento da fibromialgia? Primeiro pilar, educação em dor. O paciente tem que entender de onde que a dor dele vem, de onde que ele vai, quais são os gatilhos que fazem ele disparar essa dor, o seu limite. O fibromialgico ele tem um limite, ele não pode ultrapassar esse limite, senão ele pode entrar em crise. Isso tem que ser muito bem entendido, muito bem compreendido para que o paciente contribua e colabore com esse tratamento. Entender o que está acontecendo no teu corpo, o porquê que dói, entender que sem nenhuma lesão clínica a dor é amplificada, faz com que haja uma diminuição de dor. Isso não é uma opinião, isso é neurociência aplicada. Os estudos mostram que a educação em dor faz com que haja uma diminuição da intensidade da dor e melhora da função do corpo do paciente. Pilar 2, exercício progressivo. Eu sei, o paciente que está morrendo de dor não quer se movimentar. E realmente, se ele estiver numa crise de dor
e iniciar uma atividade física, tem grande chance de sentir dor. Mas ele tem que começar do mínimo e ir aumentando pelo menos 10% ou 2, 3% a cada dia, o quanto que ele aguentar, fazendo o exercício de uma forma progressiva, lembrando que ele tem que passar de um patamar menor do que ele acha que deve começar. Assim, ele vai conseguindo melhorar o seu corpo aos poucos. E a atividade física vai contribuir para a saúde dele, em vez de ser um desencadeador da dor. Pilar 3. Tratamento médico. É necessário medicações específicas, não é um paracetamolzinho, uma dipirona que vai resolver o problema do fibromialgico. É necessário remédios que ajam no sistema nervoso central, como duloxetina, como fluoxetina, como pregabalina, gabapentina, alguns remédios que têm que ser selecionados pelo médico. Inclusive o extrato de cannabis tem tido bom efeito no tratamento da fibromialgia. Isso associado à neuromodulação, que também mostra ser efetiva nos casos de pacientes com fibromialgia. Em alguns casos, associar também a psicoterapia, quando é necessário. Ou seja, o tratamento vai ser sempre multimodal: sono, atividade física e tratamento específico do paciente com fibromialgia. Sem isso, a gente não vai conseguir ter nenhum tipo de resultado. Então a fibromialgia não tem cura, mas tem controle real. Dá para a sua vida ser uma vida muito melhor do que uma vida com sofrimento e com dor o tempo inteiro. E dizer isso é muito mais honesto do que ficar prometendo uma cura que não existe. Se você concorda que a gente tem que falar mais verdades, mesmo que sejam desagradáveis, deixa um like aí no seu canal para incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Agora, não perca a esperança. Há como você ter uma qualidade de vida excelente se você se dedicar ao tratamento e mudar alguns hábitos de vida. Agora me diz aí, quantos médicos você consultou até você conseguir fechar o diagnóstico de fibromialgia? Deixa aí nos comentários.